de pessoas que ficaram constrangidos por estar desenvolvendo a sua mediunidade e não conhecer esses fenômenos. Então, nessa tarde de hoje, a gente vai abordar esse assunto, como eu falei, não é novo, é velho, tá? É conhecido, mas é importante a gente estar vivenciando. Bom, então a gente pode lembrar que o fenômeno mediúnico ou fenômenos espirituais, ele vem se desenvolvendo desde quando a humanidade tem consciência dos fatos. Tá? Então, a gente pode lembrar que esse fenômeno, nos nossos tempos, ele veio trazer aqui, por volta aí do ano de 1800, ele aconteceram nos Estados Unidos, bem recente na nossa vida, que são os fenômenos que aconteceram na família Fox. Lembramos todos que esta família foi se hospedar, morar em uma determinada residência, e logo os seus filhos, ou as duas filhas, começaram a ouvir pancadas na parede, assim, pancadas assim, ó. Então, aquilo começou a trazer uma certa preocupação para aquela família. As meninas, que eram mais, vamos dizer, mais espertas, logo criaram um código para saber que pancadas eram aquelas. Então, as meninas, filhas daquele casal da família Fox, criaram esse código e perguntaram: você é gente ou é espírito? Se for gente, bata uma pancada. Mas se for espírito, bata 2 pancadas. E assim elas deram um tempo e, de repente, elas ouviram na parede da casa 2 pancadas. Então, logo elas descobriram: olha, isso não é gente que está em casa, não. Isso são os espíritos. E isto foi um fenômeno que foi bastante... trouxe muita curiosidade lá nos Estados Unidos. Mas como esses fenômenos estavam acontecendo no mundo, logo isto foi e veio acontecer na França. Já na França, ele veio com outro aspecto. Veio com as mesas girantes. Né? E aquele fenômeno das mesas girantes veio também trazer uma certa curiosidade para aquele público que se divertia com aqueles fenômenos. É conhecido de todos que a mesa girante, né, era um palco de diversão. Era o trivial da sociedade. Era se reunir em um salão e ali as pessoas começavam a fazer perguntas triviais sobre o que vai acontecer da minha vida, sobre quem sou eu, tá certo? E logo isso saiu ali dos salões de diversões e chegou ao conhecimento da ciência através de Hipólito Léon Denisard Rivail. Essa informação chegou para ele no sentido dele descobrir que fenômenos eram aqueles que estavam acontecendo. Por exemplo, elas se reuniam sobre uma mesa, a mesa se levantava
A mesa ficava flutuando. Isso quer dizer, a mesa estava em desacordo com a gravidade. A gravidade, como nós sabemos, é uma ação que exerce sobre a matéria. E assim, Hipólito Leão Denisard Rivail, o conhecido professor da Universidade de Paris, foi ver aquele fenômeno. E assim ele ficou encantado com aquela situação. E disse que aquilo não era possível acontecer. Uma ação não poderia ser contrária à ação da gravidade. Logo, ele começou a estudar esse fenômeno. E logo ele percebeu que as comunicações através do alfabeto que foi criado, da mesma forma de perguntas e respostas, as pessoas faziam a pergunta e as respostas vinham através de pancada. A mesa batia com o pé, respondendo sim, e com 2 pancadas respondendo não. Logo, eles facilitaram ali e criaram um alfabeto onde colocaram uma cesta em cima da mesa com um lápis. E aí a cesta começava a formar frases, começava a desenvolver mais aquele fenômeno. Em seguida, o Hipólito Leão Denisard disse logo: mesa não tem inteligência. Se há uma inteligência respondendo, não é a mesa. É algo que está por detrás desta mesa. E aí ele começou a fazer um estudo se aquilo não era um truque. E ele percebeu que não era truque. Percebeu que aquilo era um fato, era um fenômeno que estava acontecendo. E ali ele foi e pediu para que aquele fenômeno saísse da plateia de diversão e pudesse ser um estudo feito reservado. Ele chamou aquelas pessoas que estavam ali, se reuniram em uma casa e ali começou a estudar aquele fenômeno. Porque até então ele, como cientista, ele era cético. Ele não acreditava nesta espiritualidade. Ele não acreditava nesses fenômenos. Porque ele dizia que a ciência explicava tudo. O fato, com o passar das entrevistas, cada vez que ele fazia perguntas, ele fazia pergunta mais séria, pergunta mais científica. E as respostas vinham corretas. Cada vez que ele desenvolvia aquele conteúdo de perguntas, mais as respostas vinham corretas. E ele começou a, então, receber perguntas de outros países, e assim começou, então, aquele movimento que veio gerar daí a doutrina espírita. Então, este fenômeno espirituais trouxe, então, aquela mensagem que foi ditada por Jesus no Evangelho de João, que eu pedirei ao Pai e no momento certo o Pai enviará um consolador prometido para responder tudo aquilo que a humanidade não aceitou no momento atual em que Jesus falava. E isto só será possível quando a ciência estiver apta a entender esse processo espiritual. E assim aconteceu no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Estava aí, então, a doutrina espírita com o livro básico, A Espinha Dorsal,
E neste livro, de 1019 perguntas e respostas, então, o Consolador prometido que se iniciava. Mas Allan Kardec, já conhecendo a sua história através destes espíritos, ele, então, colocou como pseudônimo o Allan Kardec responsável. Ele não colocou o seu nome no livro, Hipólito Leon Denisard Rivail, para não chocar o meio científico. Ele colocou esse nome de Allan Kardec, que foi o nome que ele viveu na Gália, isto é, na França, há séculos atrás. Então, nós vamos aí entender que Allan Kardec começou, então, a perceber que havia necessidade dele trazer esta informação para um segundo livro, para que este livro pudesse, então, facilitar a vida daquelas pessoas que estavam ali se desenvolvendo, que é o livro dos médiuns. O livro dos médiuns seria, então, a cartilha que iria trazer as orientações sobre esses fenômenos que estavam acontecendo. Saía, então, a publicação do livro dos médiuns, que trazia a facilidade para aquelas pessoas que sofriam por não entender o que se passava com eles. Quantos e quantos médiuns, em épocas passadas, foram mortos como os verdadeiros bruxos, porque eles sentiam e falavam do que ia acontecer. Então, fenômenos que eles começaram a divulgar, e naquela época, a igreja tradicional não permitia. E ali dizia que aquilo era um ato de bruxaria. E aquelas pessoas foram condenadas à morte. Então, o Hipólito Leon Denisard, o Allan Kardec, resolveu, então, facilitar a vida dessas pessoas com a publicação do livro dos médiuns, para que os médiuns ali, então, começassem a se conhecer esses fenômenos que a hora estava esclarecendo. Mas ele sabia que havia uma necessidade de se estudar aquele fenômeno, não mais ali dentro do Consolador prometido. Ele, então, foi em busca da origem desses fenômenos. Foi, então, que ele, através da Bíblia, ele percebeu que na Bíblia havia muitos fenômenos e até então sendo desconhecido para o público da época. Ele que estudou bem a Bíblia e começou a entender que aquelas personagens que viveram na época, como Abraão, como Moisés, que realmente conversava com os espíritos. E na época, Moisés, ao levantar a questão, porque já era de cultura popular no Egito, a brincadeira com os fenômenos espirituais. Então, como Moisés, após a libertação do povo judeu, o povo hebreu, do Egito, ele editou uma proibição em evocação de espírito. Dali, então, com a libertação do povo ali do Egito, estava decretado a proibição de invocar espírito. Não se podia mais
brincar com isso, porque era uma verdadeira brincadeira. O povo do Egito se utilizava de leitura de cartas, leitura de mão, e assim muitas e muitas informações eram conforme brincadeiras. Moisés, então, coloca no seu livro, Deuteronômio, a proibição de invocação de espírito. E disse que aquela comunicação com os espíritos, ela só poderia ser transmitida através de profecia. Aí Moisés deixa, então, a cultura egípcia e cria uma nova cultura hebraica, com a cultura dos profetas. Então, cabia, sim, agora aos profetas ter autonomia daquela ciência da comunicação com os espíritos. Mas era, então, proibido invocar. A ligação era dos espíritos para cá, e não daqui para lá. Os espíritos poderiam se comunicar, se isto fosse permitido. E os profetas, cabiam eles a receber essas perguntas e respostas. E assim nós tivemos vários profetas, como Elias, Malaquias, até chegar no último dos profetas, que foi João Batista, que veio a pronunciar a chegada do Filho de Deus, o Messias. Jesus, então, veio com um verdadeiro fenômeno, espírito puro, a encarnar no planeta Terra. Jesus, então, como verdadeiro fenômeno, ali mudou toda a atmosfera, toda a psicosfera da cidade de Nazaré. Foi um encanto com a chegada de Jesus. E assim Jesus, desenvolvendo aqueles fenômenos, já na sua fase de adulto, começou então a processar aqueles fenômenos em forma de ajudar a humanidade. A primeira, como é conhecido, o primeiro milagre anunciado aí no Evangelho, que é a transformação da água em vinho. Havia, assim, um casamento em Canaã, onde Maria de Nazaré foi convidada, ela levou Jesus, e no meio da festa faltou vinho. Maria chegou para Jesus e disse: filho, o vinho acabou. E ele disse: o que eu tenho isso a ver, mulher? Naquele instante, a mãe mandou que providenciasse 3 potes cheios de água, e naquele instante, para não houver o fracasso da festa, a transformação da água em vinho. Ali foi como é registrado o primeiro milagre da missão de Jesus. E então, a partir daquele momento, Jesus cria ali um colegiado de pessoas, formando 12 seguidores, e ele começa a andar, divulgando o seu evangelho. E dentro dessa divulgação, ele fazia, então, curas. Ele curava os cegos, curava os leprosos, ele ressuscitava. No caso do filho de Jairo, e tantos outros que estavam necessitados, e ali Jesus colocava a sua prática, a sua missão de amor. Mas Allan Kardec, na sua codificação, ele percebeu que aqueles fenômenos que Jesus desenvolvia, ele tinha que escolher, entre aqueles fenômenos, algo que ele pudesse trazer para os médiuns.
Foi então que Allan Kardec escolhe entre aqueles fenômenos algo que pudesse trazer um diferenciado. É a transfiguração. A transfiguração de Jesus é um fenômeno que ainda há muitos que não acreditam na transfiguração de Jesus. E assim Allan Kardec, ele coloca aquela transfiguração como um modelo no desenvolvimento dos médiuns. E ali ele cria uma reunião de médiuns. E ali ele cria a chamada reunião mediúnica. Ele cria aquela reunião mediúnica no modelo em que Jesus ali havia colocado. Porque naquela transfiguração que está relatado nos 3 evangelhos, de Lucas, de Mateus e de Marcos, relata que Jesus, ao deixar a multidão, ele chama entre os 12 apóstolos apenas 3. João, Tiago e Pedro. E leva aqueles 3 até chegar ao Monte Tabor. E ao chegar no Monte Tabor, ele deixa aqueles 3 médiuns, aqueles 3 apóstolos, fazendo orações e pede para que eles fiquem vibrando, que ele vai subir no Monte Tabor. E ali Jesus coloca-se, então, os 3 em oração e vai subindo no morro, no Monte Tabor. Allan Kardec percebe que a Bíblia, através do livro de Moisés, proibia a comunicação com os espíritos. E ali naquele fenômeno do Monte Tabor, Kardec percebe que é uma porta que se abre para a mediunidade. E ali ele não perdeu tempo em colocar esse exemplo do Monte Tabor como uma porta que iria facilitar a vida dos médicos. Ele, então, relata que Jesus, ao subir no Monte Tabor, ali ele, através das orações dos 3 apóstolos, João, Tiago e Pedro, Jesus fica transfigurado. Jesus se transforma num foco de luz. No livro O Evangelho de Marcos, diz que Jesus brilhou tanto, ficou tão alvo, que nenhuma lavandeira conseguia lavar uma roupa branca para ficar alvo como está. Isso é um relato de Marcos no Evangelho. Foi uma transfiguração, um brilho, uma luz que nascia de Jesus. E naquele momento em que Jesus transfigurava, outro fenômeno aconteceu. Apareceu Moisés de um lado e Elias do outro lado. Moisés e Elias começaram a conversar com Jesus. E ali, em outras oportunidades, foi detectada que Moisés e Elias, como eram os 2 símbolos do povo judeu, porque Moisés era aquele símbolo da lei, enquanto Elias era o símbolo da oração, da paz para o povo judeu. E ali eles vieram dizer, aconselhar, porque estava chegando o momento da morte do Cristo. E ali Jesus teve a participação desses 2 profetas, Moisés e Elias.
E naquele instante, os 3 apóstolos que estavam meio dormindo, meio acordado, estavam em transe. E naquele momento, ele, sem saber o que fazer, pergunta: Senhor, o Senhor quer que eu coloque mais 3 cabanas para que Moisés e Elias e nós possamos passar a noite? Eles falaram aquilo porque não estavam entendendo aquele fenômeno, daquela aparição de Elias e Moisés, ou daquela materialização, como é mais fato. E naquele momento o fenômeno se esgota com uma mensagem psicofônica direta de uma voz que veio: este é o meu filho amado. Daí, então, Jesus desce do Monte Tabor e diz para os apóstolos que isso não seja comentado com ninguém, até que o Filho do Homem retorne da morte. Os apóstolos ficaram assustados com todos aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Foi então que eles deram continuidade à vida, voltaram para suas atividades. E aí, voltando para Kardec, Kardec pega o fenômeno da transfiguração de Jesus e utiliza como modelo para a nossa reunião mediúnica. É por isso que a nossa reunião mediúnica, dentro do Livro dos Espíritos, ele diz: uma reunião mediúnica, ela pode ser classificada em frívola, como era a reunião das mesas girantes, ou então pode ser considerada uma reunião séria, como é as reuniões mediúnicas das casas espíritas. Ou então pode ser uma reunião de estudo, de pesquisas, como foi relatada a mediunidade da confecção, da publicação da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, Allan Kardec invocou, era proibido por Moisés, mas Allan Kardec precisava ter resposta de tantas perguntas. E ele evocava vários espíritos, como está relatado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali Kardec buscava respostas desses espíritos, mas que se diz entendidos. Então, desta passagem da transfiguração, ficou para a doutrina espírita um modelo de uma reunião mediúnica séria. É como se diz, a reunião é com Jesus, porque foi pelo modelo da transfiguração de Jesus que as reuniões mediúnicas se instalaram nas casas espíritas. É um modelo em que não há a comunicação, ela é feita através dos espíritos que vêm até ao médium, e não o médium invoca os espíritos. São os espíritos que vêm pela a energia, pela a oportunidade que cada médium dá passagem. Então, à medida que aqueles médios dão passagem, os espíritos obsessores, espíritos sofredores, vêm pedir ajuda. E dentro da reunião classificada por Kardec, de uma reunião séria, ele coloca um dirigente, um dialogador, coloca os médiuns que dão passagem, os médiuns psicofônicos, os médiuns
que dão passagem à psicografia, e os médiums videntes. Aí está formada a reunião mediúnica atual, reunião séria, que as casas espíritas adotam. Allan Kardec deixa isso registrado no livro dos médiuns, para que os médiuns ali não tenham mais medo, porque eles tinham medo do exercício daquelas faculdades, porque até então era desconhecida para eles. Tá? Então, mais um fenômeno espiritual, mais um fenômeno mediúnico estava relatado. Mas nós não podemos também, já que nós estamos falando de fenômeno, não podemos esquecer que esses fenômenos eles podem ser classificados em fenômeno anímico e fenômeno mediúnico, para que as pessoas possam entender que a sua faculdade ela pode ser anímica e possa ser uma faculdade mediúnica. Então, ele classifica dentro da sua orientação a uma reunião mediúnica, que dentro de uma reunião há, sim, desenvolvimento apenas anímico, porque muitos médiuns ainda não perceberam, porque ainda não tiveram estudo de ter a orientação certa. E há fenômeno do mediúnico, porque seria a comunicação de um espírito que se manifesta médio ostensivo. E dentro desta prática em que Jesus coloca através da transfiguração, em que Jesus pediu ali para que os apóstolos, no caso, Pedro, João e Tiago, não comentassem. Allan Kardec faz uma análise. Por que Jesus tinha 12 apóstolos e só foram 3? Ele busca entender, e assim os espíritos responderam, porque para que se participe de uma reunião mediúnica, é necessário que você esteja capacitado, apto. Entre os 12 apóstolos, apenas aqueles 3 tinham condição de perceber aqueles fenômenos que Jesus iria transpor através da transfiguração. E aí a gente observa que esse fenômeno da transfiguração ele foi tão importante para Kardec que até dentro do usual que a gente coloca na nossa prática mediúnica, Jesus, ao descer do Monte Tabor, diz que tudo que vocês ouviram aqui, fica aqui. Nada disso pode ser levado para fora do grupo. Tá? É o que a gente faz no final da nossa prática mediúnica. Quando a gente termina, a gente faz um comentário sobre as apresentações dos médiuns, sobre os fatos. E isto, Allan Kardec teve o cuidado de pegar tudo aquilo que aconteceu na transfiguração e trazer para um fato real de uma reunião mediúnica. Jesus disse que, após aquela mensagem, os apóstolos iriam ficar esclarecidos. Foi então que um dos apóstolos perguntou: mas, Senhor, para que o Messias pudesse chegar, não era necessário que Elias viesse antes? E Jesus respondendo para os apóstolos: é verdade, só que Elias já veio e vocês não perceberam. Jesus ali relata o fato de que João
Batista era a reencarnação de Elias. Mas se João Batista estava ali no meio deles, como Elias poderia aparecer? Foi então que eles perceberam que João Batista já havia sido decapitado, degolado. O espírito de João Batista já não estava mais no corpo físico. E João Batista poderia escolher ou vir se apresentar para Jesus no corpo de João ou no corpo de Elias. Como Elias é um dos profetas mais espiritual do povo judeu, ele se apresenta materializado no corpo de Elias, corpo espiritual. E então vem a segunda pergunta da avaliação dos apóstolos. Senhor, como o Senhor se transfigurou? Allan Kardec responde, isto foi um fenômeno anímico. A transfiguração de Jesus é um fenômeno anímico. Se a gente observar, quando um médium está em processo de desenvolvimento ou em processo de se manifestação, o seu perispírito ou a sua áurea, ela se expande e assim fica uma imagem da face do médium, diferenciada do normal que o médium tem. Tem muitos médiums que, no momento desse processo da manifestação, ele se transforma o seu corpo físico de forma, tanto voz como a face, diferenciada. Isso não acontece com todos, lógico, dependendo da faculdade de cada médium. No caso, é a expansão do seu perispírito. Então, pessoal, aqui está o estudo dos fenômenos que não foi criado pela doutrina espírita. A doutrina espírita relata, através da família Fox, até chegar à reunião mediúnica, mas esses fenômenos vieram desde a época de Moisés, de Abraão, até chegar Jesus com a transfiguração. E para finalizar, eu não poderia esquecer de apresentar também um outro fenômeno que ficou claro que está dentro do Evangelho. É o fenômeno do Pentecoste. O fenômeno do Pentecoste, Jesus já havia desencarnado, Jesus já havia ressuscitado conforme eles esperavam, e assim eles poderiam se comunicar. Aquele fenômeno de Pentecoste aconteceu quando todos os apóstolos assim puderam se reunir, porque todos eles ainda estavam com medo das perseguições. E naquele momento que o Pentecoste é uma festa de comemoração do povo judeu, de 50 dias após a colheita, a chamada língua de fogo desce sobre aqueles médiuns, sobre aqueles apóstolos, e assim eles começam a falar em outras línguas. Foi um assombro aquele fenômeno. As pessoas que estavam circulando na praça e via aqueles homens simples falando em outras línguas, como as línguas de cunho de intelectuais, o grego, eles que falavam apenas o aramaico, rasteiro, começaram a desenvolver e falar línguas estrangeiras. Aí fica relatado, conhecido do meio
cristão as línguas de fogo que ele chama a descida do Espírito Santo que desce sobre os homens. E assim eu finalizo esta minha fala dizendo que não foi a doutrina espírita quem criou essas faculdades, não foi a doutrina espírita que trouxe a reencarnação. Tudo isso está relatado em outras culturas. Kardec apenas trouxe a organização para a formação da doutrina espírita, a conhecida terceira revelação de Deus para os homens. Porque havia necessidade dos homens conhecer as mensagens. Porque nós sabemos que quando Moisés, na primeira revelação, Moisés veio trazer a lei e assim ele colocou a lei nas pedras, através de uma psicografia de efeito físico. Ele era um médium que ele não conhecia as suas faculdades, mas ele foi chamado e ali ele trouxe os 10 mandamentos e psicografou de forma direta, de uma forma de efeito físico, nas tábuas, conhecidas as tábuas dos 10 mandamentos. E nós vamos verificar que na segunda revelação, Jesus vem e vem nos trazer a sua abertura da mediunidade. Porque até então Moisés havia proibido a invocação. E aí Allan Kardec coloca, ainda hoje a doutrina também proíbe. A doutrina espírita não está em desacordo com Moisés. Nós, dentro de uma reunião mediúnica, nós não invocamos espíritos. Os espíritos se comunicam de lá para cá. E esta comunicação, ainda hoje, é o que prevalece. Os espíritos vêm de acordo com a vibração de cada médium, principalmente nesses processos de desobsessão, ele vem para ajudar, nos ajudar, porque, em certas formas, nós precisamos compreender, e, de certa forma, ele vem para ser ajudado dentro desses processos obsessivos. E assim eu finalizo esta fala e vejo a importância de nós espíritas termos conhecimento desses fenômenos para que a gente possa ter clareza das nossas faculdades. Muito obrigado, e eu passo a palavra para a nossa dirigente, Idelzuíta, que vai fazer uma apresentação e vai passar a palavra para a Antônia fazer o encerramento. Bom, nós só temos a agradecer pelo Walter. Eu acho que agora não tem mais tempo para perguntar, né? Mas ele já esclareceu bastante, já falou bem, já explicou bastante, então eu acho que o tempo já está bem, e só temos a agradecer, né, por todas essas reflexões, embora conhecidas, mas nós precisamos relembrar. E agora nós vamos chamar a nossa irmã Antônia para fazer a nossa prece final, e eu vou passar para ela. Boa tarde a todos e a todas, encarnados e desencarnados. Gratidão por este dia. Vamos, assim,
elevar os pensamentos ao alto, mentalizarmos ao Mestre Jesus, mentalizarmos assim a sua luz penetrando em nossos pensamentos, junto com os bons amigos espirituais que irradiam nesse momento a luz do amor, da cura, da consolação. Que todos os irmãos presentes possam assim silenciar os seus pensamentos e conectar-se com essa vibração do amor universal, que ilumina a todo o nosso planeta e que ilumina a todas as orbes, essa vibração de amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de infinita luz, aqui estamos para agradecer pelo aprendizado de todos os dias, de todas as horas de nossa caminhada. Que possamos ser firmes para ultrapassar todas as barreiras que se apresentam diante de nossos caminhos. Que o nosso espírito possa tirar as melhores lições e possa assim evoluir. Diante de toda e qualquer imperfeição, nós damos graças a Deus por conhecer esta doutrina reveladora, que dá a cada consciência e a cada ser que habita o multiverso das galáxias a imortalidade do Espírito. Mestre Jesus, soberano, Espírito puro, que as suas chagas revelou à humanidade a sua soberania de humildade e amor. Derrama sobre nós a sua proteção, derrama sobre nós a sua divina luz, ilumina assim a nossa casa espírita, cada trabalhador encarnado e desencarnado, ilumina os nossos lares e familiares, aqueles que estão em vibração e em tratamento espiritual. Que tenhamos fé em nós mesmos, porque Deus está conosco em nosso ar que respiramos, Deus está conosco em nosso alimento, porque Deus é único e é infinito. Ilumina, Mestre Jesus, a nossa natureza, ilumina os animais, os nossos anciões e crianças. Ilumina, Senhor Jesus Cristo, a todos sem distinção. E invade assim o nosso espírito e que ele possa irradiar por todos os lados a tua iluminação. Mestre Jesus, grandes amigos espirituais, Miramês, Dr. Bezerra de Menezes, Vovó Marilu das Cachoeiras, caboclos e a infinidade de falanges protetora da humanidade, possa sim receber de nós a gratidão e que nós possamos juntos caminharmos, porque Jesus é o nosso guia, Jesus é a nossa certeza e o seu evangelho possa sim nos dar a sua paz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Louvemos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nós. Quanta luz, quando assim em pé, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações,
quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós damos por encerrado mais um trabalho do atendimento fraterno. Uma boa tarde e até o próximo sábado. Boa tarde, fiquem com Deus, gente.